Eu quero convidar você, dando continuidade à nossa série de encontros transformadores, a abrir a sua Bíblia lá em Lucas. Lucas, capítulo 17, nós vamos ler do verso 11 ao 19. Lucas 17, do verso 11 ao 19. O encontro da salvação. É esse o tema da nossa mensagem dessa noite. O encontro da salvação. E no decorrer dessa mensagem, nós vamos ver o porquê esse tema, o encontro da salvação. Amém? Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem não trouxe a Bíblia, diga misericórdia 2 vezes. Quem não tem a Bíblia, diga misericórdia 3 vezes. Então quem não trouxe tem Bíblia, né? Mas amém. Então vamos lá, vai falar assim. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo-se a certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão e se apresentem aos sacerdotes. E enquanto eles iam indo, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz, lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que lhe havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Aonde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto esse estrangeiro? E disse ao homem: levanta-se e vá, a sua fé te salvou. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nesse momento, ó Deus, nós oramos ao Senhor e pedimos a Ti, ó Pai, que nessa noite nós possamos, ó Deus, ter um encontro, ó Pai, contigo, um encontro que gera transformação em nossas vidas, ó Pai, um encontro, ó Pai, que gera salvação para nossa alma, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor essa noite, Pai, que o Senhor possa ministrar em nossos corações, ó Pai, e que nós venhamos sair daqui, ó Pai, fortalecidos pela Tua palavra, Pai, que nós venhamos sair daqui, ó Pai, transformado pelo poder do Teu nome, pelo poder do Teu evangelho, ó Pai, que o Senhor possa ministrar fortemente em nossos corações, para que haja mudança de vida, ó Pai. É essa a nossa oração, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Veja bem, nós nos deparamos aqui com uma cena de cura. E nós sabemos que Cristo tem poder para curar. Cristo tem poder para transformar vida de pessoas. E Jesus estava caminhando para Jerusalém e ele chega em um povoado e, como de costume, essa galera dos povoados vizinhos sabiam que Jesus ele tinha o poder de cura, porque eles já tinham ouvido falar sobre as curas de Jesus. Provavelmente esses 10 leprosos, eles já tinham ouvido que Jesus tinha o poder de curar leprosos. Então eles sabiam que Jesus ele tinha esse poder e eles vão até Jesus para livrá-los desse problema, das suas dores e das suas dificuldades. E Jesus, em momento nenhum, quando nós olhamos para as Escrituras, ele nega algo a alguém que o pede. Em momento nenhum nós vemos Jesus falando: não é do meu desejo te curar. Em momento nenhum, porque ele tem poder. É lógico que talvez existiu muita gente que não foi curado por Jesus. Mas Jesus o tempo todo, ele agia com poder e misericórdia. Quando Jesus entra nessa aldeia, chega para ele esses 10 leprosos. Por que, John Lennon, esses 10 leprosos estavam fora da cidade? Porque a lepra era uma doença que levava
o ser humano ao pior estágio. Era a pior doença daquela época, porque não tinha cura, não tinha saída. E quando uma pessoa ela tinha lepra, ela não podia ficar mais no convívio social. Quando uma pessoa tinha lepra, Adão, ela tinha que sair de casa e deixar os seus parentes. Ela não podia ter mais contato com ninguém de sua casa. Ela não podia ter mais contato com os seus familiares. E talvez muitos desses 10 homens que ali estavam leprosos tinham família, filhos, esposas. Se não tivessem esposas ou filhos, com certeza tinha mãe e pai. E tinham que viver fora da cidade. Eles não podiam se achegar perto de ninguém. Imagina essa situação. Todo leproso tinha que viver fora dos muros da cidade, longe do convívio social. E toda vez que ele visse alguém são, que não tinha doença, vindo ao encontro deles, eles tinham que gritar: leproso! Leproso! E as pessoas saíam de perto, porque não queriam estar perto deles. Provavelmente esses homens já estavam cheirando mal, porque a lepra ela ia apodrecendo a carne nos seus ossos. A lepra ela ia apodrecendo e fazendo da maneira que esses homens ou mulheres que tinham lepra perdessem até membros dos seus corpos. E aquela podridão, aquela roupa, aquele manto que eles usavam cheirava mal, porque cheirava carne podre, carne mal limpa. Olha só, o quão triste era um homem e uma mulher que vivia nessa situação. O quão triste era um homem, não bastasse ele tivesse que viver longe da sua família, ele passava por essa dor, por esse sofrimento, que a gente não tem noção o quanto é. Porém, quando Jesus, ele entra nessa aldeia, ele está próximo dessa aldeia, eles veem em Jesus a única saída para a vida deles. Eles olham para Jesus e olham o único caminho que traria cura para eles. E é isso que eles fazem. É isso que esses 10 homens chegam e falam. Eles gritam. Lá no verso 13 vai falar: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. Nós vivemos nessa situação e ninguém tem misericórdia de nós. Quando as pessoas nos olham à distância, elas tampam os narizes e vão-se embora. E não dão nem um copo de água, porque nós somos impuros. Nós somos considerados pelos mestres da lei, pelos fariseus, pelos sacerdotes impuros. E temos que viver numa dessa situação, em colônias, distante de tudo e de todos, sem acesso a comida e a nada. Pensa bem, a situação que esses homens viviam, e eles têm um encontro que de fato transforma a vida deles, de fato transformou a vida de todos os 10. Apesar de só um ser salvo, todos os 10 tiveram as vidas transformadas. Todos os 10 tiveram o seu convívio social refeito. Porque Jesus ele fala: vai, se apresentem ao sacerdote. E é engraçado que a doença, essa doença unia os povos. Sabe por quê, Aparecida? Porque ali tinha samaritanos e tinha judeus também. Nesses grupos, ele tinha gente de toda espécie, de todo tipo. Gente que estava reunido por causa dessa doença. Os samaritanos e os judeus, eles tinham uma rivalidade religiosa imensa. Eles eram do mesmo povo, mas em um dado momento, as tribos deles são divididas. E nós vamos ver isso no estudo de quarta-feira.
As tribos são divididas, as 12 tribos de Israel são divididas, do reino norte e o reino sul. E eles não se bicavam muito bem, porque os samaritanos, por conviver com povos de outras religiões, foram agregando misticismo e foram agregando outras coisas à sua religião. Por isso que eles não se davam muito bem, samaritano com judeu. Mas essa doença, os colocou em pé de igualdade. A doença, ela não vê fama, a doença, ela não vê riqueza, não vê pobreza, a doença, ela chega para todos. O problema, ele chega para todos. E esses homens estavam em um momento de dor, tristeza e afastamento social. Imagina, na época da Covid, a gente viu o quão era ruim ficar dentro de casa. Ainda bem que para cá, para esses lados daqui, não teve tanto Covid, não teve tanta essa questão, mas a gente vivenciou um pouco disso ainda, do povo estar com medo de sair, cada um em sua casa. Na cidade grande foi pior ainda, cada um estava na sua casa, não podia sair de jeito nenhum. Se fosse sair para fazer compra, tinha que sair todo encapuzado, de máscara, de luva. E quão foi ruim viver isolado do mundo. Quão foi ruim viver fechado e trancado nas suas casas. Agora imagina para esse povo, quão ruim era viver dessa maneira e ainda passando por uma doença grave, passando por uma doença que os levaria à morte. Porque essa doença, com certeza, levaria aquelas pessoas à morte. Porque eles iam perdendo os membros dos seus corpos. Aquela doença iria corroendo as suas vidas devagar. A lepra era considerada a doença mais terrível, uma doença contagiosa, que faziam as pessoas olhar com desprezo para esses homens, que faziam as pessoas a virar os seus rostos, com desprezo, com nojo de quem tinha essa doença. Essa doença ele jogava o homem ao mais profundo. Essa doença ela jogava o homem ao chão. Mas ao longe esses homens conseguem ver a solução. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e Samaria. Jesus estava caminhando entre a Galileia e Samaria, ali na fronteira. E ao entrar em algum povoado, esses 10 leprosos, eles veem a solução vem vindo do horizonte. A solução estava próximo. A solução chega na nossa vida, Aparecida, e a solução é Jesus Cristo. Aí a solução que vem ao nosso encontro, Adão, é Jesus. Não existe outra solução para aqueles homens que estavam fora, estavam afastados das pessoas, para aqueles homens que viviam em uma condição deplorável diante dos homens, aonde todo mundo fechava os olhos e virava o rosto. Eles conseguem ver alguém que não viraria o rosto para eles. Eles conseguem avistar aquele homem da Galileia. Eles conseguem avistar o Jesus Cristo, o Filho de Deus, vindo. E a solução chega, Joaci. E muitas das vezes nós estamos assim, leprosos, afastados das pessoas. As pessoas olham para nossas vidas e falam: fulano não tem mais jeito. A vida de ciclano não tem mais jeito. Essa situação que ele está passando vai ser para a morte. Essa situação que ele está passando não tem escapatória. Só que as pessoas não sabem que ao longe vem o homem da Galileia,
que ao longe vem passando Jesus de Nazaré, que ao longe Jesus estava chegando e que aqueles homens poderiam falar: Mestre, Jesus, tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós, pois nós estamos vivendo nesse sofrimento há muito tempo. Ei, se nós estivermos passando por um sofrimento, clame ao único que é capaz de te ajudar. Clame ao único que é capaz de te socorrer. As pessoas estão procurando em outras coisas, em outros lugares. Só que a medicina naquela época não traria cura para a lepra, e eles sabiam disso. Nem adiantava mais correr atrás de medicina, nem adiantava correr atrás de remédio caseiro, não adiantava, porque eles sabiam que a doença que eles tinham, só um médico podia curar, e esse era o médico dos médicos. Esse que podia curar era o médico dos médicos. E esses homens olham ao longe e veem Cristo vindo ao encontro. E eles gritam por compaixão. Jesus, todas as curas que nós vemos Jesus fazer, ele age de maneira diferente. Desse momento, ele não tocou naqueles homens. Em alguns outros leprosos, a gente vai ver o relato que Jesus toca naquele homem com lepra. Então Jesus falou ao longe, não foi com nojo, não foi com medo de se achegar perto deles. Jesus tão simplesmente usou uma estratégia diferente. E ele falou: olha, vocês vão se mostrar ao sacerdote para que eles analisem. Ele ordenou: vão e se apresentem aos sacerdotes. Mas por que, John Lennon, eles tinham que se apresentar aos sacerdotes? Porque o sacerdote era aquele que fazia o exame, aquele que olhava e fazia todo um check-up para ver se estava purificado. Porque, como eu disse, a lepra era uma doença que contaminava o corpo. E a pessoa não poderia ficar mais perto de ninguém. A pessoa não poderia ir ao templo. A pessoa não poderia fazer nada disso, Aparecida, porque a doença o contaminava. E Jesus fala: olha, vão e se mostrem ao sacerdote. Esses homens ainda estavam leprosos. Esses homens ainda estavam com essa doença em seu corpo quando eles partem para se mostrar ao sacerdote. E aí lá em Levítico, nós vamos ver que depois que uma pessoa com lepra se mostrasse ao sacerdote e o sacerdote olhasse para ela e falasse: você está curada, ela tinha que fazer um processo de purificação. Ela rapava, lá em Levítico, ela rapava todo o pelo que tinha no seu corpo, rapava a sobrancelha, rapava tudo. Rapava. Minha esposa me corrigiu, raspava. Mas dá no mesmo, não dá? E raspava sobrancelha, cabelo, todo o pelo. E aí ficava por 7 dias, se banhava e tal, por 7 dias ali. Depois do 7º dia, ele tinha que se raspar de novo. E aí tinha que oferecer alguns animais e tudo mais. E Jesus fala: vão lá, que o sacerdote vai analisar vocês. Interessante que Jesus aqui ele está cumprindo a lei lá de Levítico. Ele fala: vai lá se apresentar. Talvez para testar também a fé daqueles homens. E esses homens vão. Só que no meio do caminho, eles olham para eles olham uns para os outros e falam: opa, peraí, cadê? Cadê a lepra? Cadê? Nós estamos curados.
Nós estamos curados e o interessante, sabe o quê? O interessante da história que Jesus quer falar agora não é, e está falando do poder dele de cura, mas não é isso. O interessante que Jesus está falando aqui é sobre a gratidão e sobre a salvação. Porque no meio do caminho, só um dos 10 voltam para louvar a Deus e agradecer a Deus e glorificar a Deus. Só um volta e se coloca diante dos pés de Cristo. Muitas das vezes nós nos encontramos em uma situação de desespero, de angústia, de luta. E aí a gente começa a clamar a Jesus, Aparecida, como nunca clamamos. Parece que nós clamamos a Jesus enquanto nós estamos no momento mais difícil da nossa vida. Aí nós lembramos de Jesus, aí nós começamos a clamar a Ele, tem misericórdia, Senhor. Oh, meu Deus do céu, me ajude a sair dessa situação, porque não tem mais saída para mim, só o Senhor. E a gente começa a clamar por misericórdia, misericórdia, Senhor. Ai de mim, Senhor, tem misericórdia. Os momentos de dores são os momentos em que nós mais oramos a Deus. Nos momentos em que precisamos de uma resposta, são os momentos que nós mais clamamos a Deus. E Deus, Ele responde. Deus é aquele que muda a história. Hoje nós temos acesso a Ele. Nós temos acesso a Deus e basta a gente clamar pelo nome dEle. Basta nós, assim como esses homens, clamar a Deus. Deus, Jesus, tem compaixão de nós. Só que a grande questão vem agora. O que define um encontro transformador com Deus, um encontro transformador com Jesus, vem agora. O que da questão desse texto vem agora? Apenas um entre 10. Apenas um olha para ele e se vê curado e volta para dar glórias e render graças a Deus. Somente um no meio desses 10, os outros 9 foram ingratos, eles foram curados, mas não foram salvos. E quantas vezes a ingratidão entra em nosso coração e nós clamamos, Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E quando Ele age com misericórdia e responde a nossa oração, nós continuamos o nosso caminho, assim como os outros 9 homens. Aquele único que voltou, depois eu me mostro ao sacerdote, depois eu resolvo isso, eu vou voltar para agradecer aquele, eu vou agradecer a Jesus, a Deus, e a palavra vai falar que ele volta dando louvor a Deus e se colocando aos pés de Jesus Cristo. Olha no verso 15, um deles, ao ver-se curado, ou seja, a olhar para si, a fazer uma análise da sua vida, a mão poderosa de Jesus, a palavra de Jesus me purificou, me curou. E esse, quando ele olha, ele volta. Ele voltou a Jesus louvando a Deus em alta voz. Assim, da mesma maneira como ele clamou e gritou, Jesus, tem compaixão de nós. Ele volta, glórias a Deus porque eu recebi a cura. Glórias a Deus porque eu recebi aquilo que eu pedi. Somente um foi transformado por inteiro. Somente um teve a cura da sua alma. Os outros 9 tiveram só uma cura física.
Ah, John Lennon, mas a cura física é de grande tamanho, mas maior do que a cura física é a salvação. Maior do que de Jesus nos curar fisicamente é a salvação, meus irmãos. Talvez você pense, ah, John Lennon, mas eu sempre vejo Jesus curando e Deus realizando milagres, mas em minha vida eu tenho uma doença e eu não sou curado. Deus é mau porque Ele não cura a minha doença. Mas a maior doença que Ele poderia curar da nossa vida é a doença do pecado, é a doença da morte, é a doença da condenação eterna. E essa Ele já nos purificou, porque aquele que está nele, aquele que está aos seus pés o tempo todo, em agradecimento e louvor pela obra de Cristo, esse já é salvo. Mas aqueles que recebem uma cura física e passageira e continuam o seu caminho sem voltar para agradecer a Jesus, esses não terão a salvação eterna. O que adianta ser curado? Quantas pessoas falam, olha, Deus me curou. Olha, Deus, Ele veio sobre minha vida e me resgatou. Mas elas não voltam para agradecer. E uma transformação real, de fato, é quando uma pessoa ela volta e agradece, ela volta e se coloca aos pés de Cristo. Nós aprendemos 2 lições com o retorno desse homem. A primeira lição é o valor inestimável da gratidão. Olha para a tua vida. Olha para a tua vida, você é mais grato ou é mais murmurador? Você é mais grato pelaquilo que Deus tem feito em sua vida? Ou você está sendo como esses 9, que Jesus, que Deus dá e você continua o caminho, sem perceber? Ah, sabe por quê, Aparecida? Talvez esses não perceberam o tamanho da bênção que eles tiveram, porque eles estavam caminhando, eles estavam indo. Não foi assim, não foi algo de que Jesus fez um movimento e desceu fogo do céu e desceu e bateu um vento e tirou a lepra. Foi no movimento natural. Eles estavam caminhando, vai, e se apresentam. E quantas vezes a gente passa por tantas dádivas. Deus, Ele nos dá tantas coisas no movimento natural em que nós caminhamos e a gente não consegue perceber isso. E a gente não consegue analisar isso. E a gente continua caminhando de forma ingrata, e às vezes esses 9 nem lembraram que foi Jesus que deu a ordem, olha, vão, se apresentam ao sacerdote. A ingratidão é algo que nos prejudica, irmãos. Como é ruim uma pessoa ingrata. Como é ruim você fazer algo por uma pessoa. Imagina, você faz algo por uma pessoa e a pessoa nem te agradece. Como é ruim. Somente um volta para agradecer e esse era samaritano. Esse era considerado pelo povo de Judeu, pelos judeus, escória. Era considerado um Zé Ninguém. E esse volta para glorificar a Deus. Esse homem volta para expressar a sua alegria e a sua gratidão a Deus. E aí, olhe para a tua vida, analise o que Deus tem feito na tua vida. Você tem agradecido a Deus? Ah, John Lennon, mas eu não sou curado.
John Lennon, existe uma doença em mim, minha coluna me prejudica muito e eu não sou curado, eu tenho uma dor de cabeça que eu não sou curado, como eu vou agradecer a Deus? Meu irmão, misericórdia, como você vai agradecer a Deus? Qual o motivo? Ele te salvou, Ele te deu a vida eterna, Ele te libertou do pecado. E às vezes a gente ainda pergunta, como eu vou agradecer a Deus se eu não recebo nada? Como assim não recebe nada? Você devia morrer por causa dos seus pecados, eu deveria morrer por causa dos meus pecados. E Cristo levou sobre ele todo o peso. E a gente ainda fala, eu vou agradecer a Deus do quê? Eu vivo minha vida de lutas. Eu vou agradecer a Deus pelo quê? Eu vivo minha vida uma luta após a outra e não vejo alegria em momento nenhum. É porque você não está focado naquilo que Deus faz. É porque a gente foca só nas lutas, nas tribulações. Mas a gente não foca nas bênçãos que Deus tem nos dado. Nas libertações que Deus tem nos dado. A falta de gratidão, ela endurece o nosso coração, a ponto de nos fazer não enxergar nada. Quando a gente é ingrato, a gente quer sempre mais e não acha suficiente aquilo que a gente já ganhou. A ingratidão é algo que nos prejudica muito, porque a ingratidão, eu ganhei isso daqui, mas eu queria algo melhor. Eu vou ter a vida eterna, mas o que adianta? Olha só a audácia, o que adianta ter a vida eterna, mas não ter uma casa boa? Misericórdia. Esse samaritano, que era considerado impuro para os judeus, ele foi o único que deu glórias a Deus. Ele foi o único que prostrou-se aos pés de Jesus e rendeu o seu tributo de gratidão. Existem mais pessoas que pedem a Deus benefícios do que pessoas que agradecem a Deus. Eu li uma frase interessante, eu usei essa frase lá no sítio dos Arrudas, na pregação. E é uma frase que é interessante, como é a nossa oração. Nossa oração a Deus é mais uma lista de mercado, onde só tem pedidos, isso, aquilo outro, ou ela é uma carta de amor? Na época que não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas assim, as pessoas trocavam cartinhas de amor. E ninguém enviava uma carta de amor para outra pessoa, falando, olha, eu quero que você faça isso, aquilo outro, faça aquilo outro, como uma lista. Quando a gente se casar, eu quero que você faça o macarrão, que você faça a comida, que você faça o feijão, que você lave a minha roupa. Meu amigo, se você chegasse assim para uma mulher, ela ia pular fora. Ia pular fora. Mas a gente chega o quê? Oh, meu amor, escrevendo a cartinha. Das rosas do jardim, você é a mais bela. Vai pegando aí o código, Adão. De todas, você é a mais linda.
Mas às vezes nossa oração não tem agradecimento nenhum a Deus. Senhor, livra-me disso, livra-me daquilo, Senhor, me dê aquilo outro. Mas a gente não fala, Senhor, o quanto Tu és belo. Senhor, obrigado, Pai, por um dia ter pagado um preço que eu não conseguiria pagar. Obrigado, Pai. Você já tirou alguma oração só agradecendo a Deus? Não, hoje eu vou só agradecer. Se você não fez isso ainda, clame a Ele misericórdia e faça isso. Amanhã, ou hoje à noite, quando você colocar o seu joelhinho no chão para orar, ou orar deitado, ou orar de pé, ou de cara para a parede, do jeito que você orar, só agradeça a Deus. Obrigado, Deus, por mais esse dia. Obrigado, Deus, por ter enviado Teu Filho para morrer por mim naquela cruz, mesmo sem eu merecer. Obrigado, Senhor. Seja grato. Quem tem um encontro transformador com Cristo, ele é grato. Mesmo que ele não é curado daquele problema, mesmo que muitas das vezes ele vai olhar na conta do banco e não caiu nenhum tostão, mesmo que só tenha a farinhazinha para comer com um café de manhã, obrigado, Senhor Jesus, porque eu tenho a farinha. E mesmo se não tiver a farinha, obrigado, Jesus, porque eu tenho força para ir trabalhar e ir atrás de alguma coisa, de algum recurso. Quanta gente. A gente começou falando nesse culto de quanta gente que não pode render graças a Deus e glorificar a Deus. E a gente pode. A gente está aqui saudável falando. Adionema, eu tenho uma dor aqui no ciático, no bico de papagaio, que me mata, mas você está respirando. Olha só, quantos motivos de gratidão nós temos. E aí a gente olha só para aqueles 9 homens e falamos, nossa, que homens ingratos. Mas muitas vezes o leproso ingrato sou eu. Muitas vezes o leproso ingrato é você, que mesmo Jesus ali, te guiando, te dando a salvação, a gente não agradece, a gente não o louva. Deus envia resposta aos nossos clamores e a gente esquece. A gratidão, ela vai muito além do que apenas falar obrigado. A gratidão, ela vai além. E sabe o que ela faz? Ela faz demonstrar, assim como esse homem, ele volta louvando a Deus, e ele se lança aos pés de Jesus, ele faz algo. A primeira coisa que a gratidão dele fez ele fazer foi voltar para agradecer a Jesus. A segunda coisa que ele fez foi louvar a Deus com a sua boca. A terceira coisa que ele fez foi lançar aos pés de Jesus. Ele teve uma ação. A gratidão, ela nos move a voltar a Jesus. A gratidão, ela nos move a seguir a Jesus. E esses que têm um encontro de salvação, um encontro que salva, um encontro que liberta, um encontro que transforma, estão aos pés de Cristo Jesus dia após dia. Porque Jesus os salvou, porque Jesus os deu a vida eterna. Quem tem um encontro transformador com Cristo tem as suas vidas aos pés da cruz, em adoração. E esse homem, ao agradecer a Aparecida, vai falar que ele foi o único que a fé dele salvou a ele. Todos os 10 foram curados, mas somente esse foi salvo. Somente um foi salvo. A bênção suprema é a salvação.
9 homens contemplaram a cura física, mas apenas um contemplou a sua cura espiritual. Por mais que Jesus ainda não vá curar a nossa dor física, pode ter certeza que a dor e a pior espiritual, Ele já curou. Ele já nos deu a salvação eterna, por mais que nós passamos por sofrimento nessa terra, e nós não seremos curados de algumas coisas, a salvação nós recebemos por meio de Cristo Jesus. E esse é o maior presente que nós poderíamos receber, é a cura espiritual. A cura física não vale de nada. Esses homens, sabe o que ia acontecer depois com eles, Aparecida? Eles iriam morrer. Todos morrem. E eles não estavam focados para frente. Só um que não morreu. Como assim, John Lennon? Ele não morreu porque ele teve a vida eterna. Ele não morreu porque ele teve a salvação eterna. Esse homem, ele foi salvo. Esse homem está com Cristo Jesus. E aí nós, o que vale mais, sermos curados fisicamente, ter uma bênção temporal, ou ter uma salvação, uma bênção eterna? O que vale mais? Eu não estou falando, e eu sempre falo que eu creio no poder de Deus, eu creio que Cristo tem o poder para curar as pessoas fisicamente, mas nós cantamos uma canção que relata muito isso. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Nesse momento aqui, esse homem foi curado física e espiritualmente. Mas tenha certeza, mesmo que a cura física não venha sobre sua vida, você pode confiar e acreditar, porque a salvação da tua alma tu terás, se aos pés da cruz tu estiveres. Se aos pés da cruz, em agradecimento, em louvor, tu tiveres. Esse homem era o considerado impuro, mas foi o único que foi salvo. Jesus salvou um homem que era considerado impuro, um homem que era considerado indigno do próprio Deus. Os 9 amigos do samaritano foram declarados cerimonialmente puros pelos sacerdotes. Mas aquele homem foi declarado salvo pelo Filho de Deus, o próprio dono da vida, e disse ao homem: levante-se e vá, porque a sua fé te salvou. Levante-se e vá, porque agora você não está apenas curado fisicamente, mas você está salvo. Foi isso que aquele homem ouviu. Aqueles que têm um encontro transformador com Cristo, muitas das vezes vão perecer alguns problemas, vão passar por alguns problemas. Nós passaremos por alguns problemas, irmãos. E sabe, quando nós vencermos um problema, sabe o que vai acontecer? Vai vir outro. E talvez vai ser difícil, mais difícil ainda. Mas sabe qual é a nossa esperança? Levante-se e vá, porque a tua fé te salvou.
Essa é a nossa esperança daquele grande dia, chegar lá e a gente permanecer em Cristo, continuar em Cristo, aos pés de Cristo, chegar diante dele e ele falar: olha, vinde bendito do meu Pai, entrem para a felicidade eterna, entrem no reino do meu Pai, no reino dos céus. Porque aqui não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. E agora aquela dor que você sentia lá atrás, você está curado. Agora você vai viver eternamente num lugar aonde o próprio Deus está, onde não existe maldade, aonde não existe morte. É essa a frase que um dia eu quero ouvir, e eu te estimulo e eu te convido a estar aos pés da cruz para que você também ouça. Entre na vida eterna. Essa é a frase que eu quero ouvir quando estiver diante de Jesus Cristo. Olha, Aparecida, a sua fé te salvou. Entra, Aparecida, não foi pelo que você fez, foi pela sua fé. A sua fé te salvou. Entra, Joaci, a sua fé te salvou. É essa a frase que eu quero ouvir. Mas existe um processo para chegarmos lá. E esse processo depende de nós. Em resposta àquilo que Ele já fez. Ele já fez a obra. No que diz respeito à obra, já está pronta, já está consumada, Ele já fez. Agora o que depende de nós é tão simplesmente nos arrepender e ter fé. A obra maior Ele já fez. Aquilo de mais pesado Ele já fez, Ele já pagou o preço. Agora é só voltar, agradecer e se lançar aos pés de Cristo Jesus. Esse é um encontro que salva. Muitas pessoas estão atrás de Jesus em busca de um encontro apenas que traga bênçãos materiais. Muitas pessoas lotam igrejas atrás de bênçãos materiais. Muitas pessoas ainda procuram apenas uma cura física, mas não se importam com a cura espiritual. Talvez muitos receberão a cura física, mas chegarão naquele dia, vai falar: olha, por que você não voltou para me agradecer? Por que você não se colocou aos meus pés em louvor e adoração? Por que você não tão simplesmente se arrependeu e teve fé em mim? Infelizmente, você não está salvo. Misericórdia. Que a gratidão por tudo que Deus tem feito em nossas vidas possa ser uma realidade. Analise a sua vida. Olha para a tua vida. Será que você não tem nada para agradecer a Deus? Eu já te dei um motivo imenso, o maior motivo de todos foi a morte de Jesus Cristo ali na cruz para nos salvar. Esse é o maior motivo. Analise o que Deus tem feito e louve-o, agradeça. Aquele que tem um encontro transformador com Deus, ele é grato, apesar das coisas que ele passa na vida, apesar das lutas que ele trava, apesar das guerras que ele trava, ele é grato a Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem me dado forças. Obrigado porque por intermédio de Jesus eu sou salvo. Que possamos ter a certeza, meus irmãos, que a salvação é a maior de todas as bênçãos que nós podemos receber de Deus.
Tenha certeza disso. Minha pergunta para você, você não precisa responder, você já teve um encontro da salvação com Jesus? Analise tua vida. Não estou perguntando se você já foi curado fisicamente, eu estou perguntando se você já teve um encontro da salvação com Jesus? Um encontro com aquele que teve os seus braços cravados no madeiro, uma coroa de espinho cravada em sua cabeça. Você já teve um encontro com esse? O homem das mãos furadas? Já teve um encontro com Cristo? Ou você só está atrás de bênçãos materiais e não pensa na eternidade? Misericórdia. Misericórdia. Que venhamos ter um encontro que nos dê a salvação com Jesus e não nos dê bens materiais. Se vinha o bem material, glória a Deus. Se vinha a cura física, glória a Deus. Mas se não vir, glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, essa noite, ó Deus querido, nós voltamos ao Senhor e agradecemos, ó Pai, por aquilo que o Senhor fez ali na cruz do Calvário. Nós te agradecemos, ó Deus querido, porque um dia o Senhor pagou o preço que nós deveríamos pagar. Nós te agradecemos, ó Deus querido, porque um dia o Senhor envia o teu único filho, Pai, para cumprir uma obra que nós não somos capazes de cumprir. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sangue derramado naquela cruz, Pai. Deus, pela tua salvação, por intermédio da graça. Muito obrigado, Senhor Jesus, e que nós, ó Pai, venhamos ter de fato, Pai, um encontro que transforme a nossa vida por inteiro. Um encontro que transforme a nossa vida, meu Pai, e nos dê a salvação. Ah, Pai, não nos deixe ser como muitos que só vão atrás do Senhor, atrás de bênçãos e de coisas materiais. Mas que nós venhamos, ó Deus, diante do Senhor, Pai, agradecidos pela salvação e pela tua obra ali na cruz, Pai. Em nome santo de Jesus. Amém e amém.